Irmãos e irmãs, hoje o tema que vamos meditar na luz da palavra de Deus é restaurando a dignidade da mulher. Como disse, no dia 8 de março, agora, segunda-feira, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, e por isso, como igreja, nós não podemos ficar de fora, né, dessas comemorações e nem de fora também da reflexão, porque se existe um Dia Internacional da Mulher, é porque algumas coisas não estão corretas, as coisas não estão nos seus devidos lugares, ou seja, direitos das mulheres não estão sendo aí respeitados, não estão sendo vistos, observados, e por isso, então, se comemora o Dia Internacional como um dia de comemoração, mas um dia também de relembrar lutas, porque essa data não foi escolhida por acaso, mas representou ali uma luta de um grupo de mulheres que foram mortas, inclusive, covardemente, porque estavam lutando pelos seus direitos, e assim é um momento de reflexão para que possamos crescer e, como servos e servas de Deus, como igreja do Senhor Jesus, contribuir para essa reflexão a fim de uma sociedade mais justa, uma sociedade que as mulheres têm os mesmos direitos que os homens. Tá? É até um absurdo a gente falar disso, eu acho um absurdo. Como é que a gente pode achar, como é que tem gente que acha que é mais do que o outro ser humano? Isso por causa de gênero, por causa da cor da pele, né, orientação sexual ou qualquer outra coisa. Isso é um absurdo, porque Deus nos criou homem e mulher, Deus nos criou iguais, e Deus nos ama de maneira igual. Temos, sim, diferenças biológicas, mas ambos, homem e mulher, podem desempenhar na sociedade um papel importante de construção de uma sociedade melhor, ocupando cargos, inclusive cargos importantes na nossa sociedade e dentro também da igreja. Então vamos abrir nossas Bíblias, ler lá em Mateus capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. Evangelho de Mateus, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. Esta é a lista dos antepassados de Jesus. Descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi o pai de Isaque. Isaque foi o pai de Jacó. E Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nasson, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Rute. Obed foi pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Urias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acás, que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros, exilados lá para a Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoc, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Assim houve 14 gerações, desde Abraão até Davi, e 14 gerações desde Davi até que os israelitas foram levados cativos lá para a Babilônia.
Daí até o nascimento do Messias também houve 14 gerações. Estão dizendo aqui que recebi uma mensagem aqui que não está, transmissão não está. Não, está funcionando sim, eu estou aqui. Lemos na palavra de Deus aí a genealogia de Jesus, a genealogia do Senhor Jesus, né? De 14 gerações a 14 gerações e mais 14 gerações. E diante da genealogia de Jesus, vem sempre a pergunta: será que o texto lido serve para a nossa meditação? Falar sobre restaurar a dignidade da mulher, lendo a genealogia de Jesus? Imagino que os irmãos e irmãs devem estar se perguntando o que o pastor vai falar sobre isso, lendo um texto que fala de nomes, que fala de genealogias, que tal pessoa foi filho de tal pessoa, que tal pessoa foi pai, né, de tal pessoa. Nós lemos aí 17 versículos que aparentemente não dizem nada que seja útil para o presente. Lemos 17 versículos que contam quais foram os antepassados de Jesus a partir de Abraão. São 17 versículos com nomes e mais nomes, mas nada mais do que nomes. São 17 versículos com nomes curiosos, nomes estranhos, alguns esquisitos, alguns até difíceis de serem lidos e pronunciados. A verdade é que, normalmente, nós pulamos essas passagens da Bíblia. Quando se fala ou se escreve ali sobre as genealogias, se lê sobre as genealogias, nós passamos por cima. Quando chega a época do Natal, esse texto fala, então, da genealogia de Jesus, para falar do nascimento de Jesus. Temos o costume de ler o nascimento de Jesus, mas sempre ignoramos essa parte. Sempre passamos por cima dessa parte e começamos a partir do verso 18, porque entendemos que só vai ter algo a falar para nós, da palavra de Deus, da parte de Deus, a partir do verso 18. Todavia, será que não temos cometido aí um erro de não lermos a genealogia de Jesus? Todos nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é claro para nós. Nós confiamos nisso e nós cremos nisso. A Bíblia é a palavra de Deus. Todos nós cremos que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Todos nós conhecemos e cremos nas advertências feitas lá no final do livro do Apocalipse para aqueles que alteram as Escrituras, que nada pode ser tirado ou acrescentado da palavra de Deus. Então, esse texto que lemos, que está aí no texto sagrado, serve, então, para a leitura e meditação nossa. Não pode ser omitido em nossas leituras. Na verdade, há muito que se aprender com esse texto. Há muito o que ouvir a voz de Deus através desse texto. Há muito que ser apreendido na leitura desse texto. E neste culto, nesta celebração, em que estamos agradecendo a Deus pela vida das mulheres da igreja, pela vida das mulheres que fazem parte da EPI da Vila, mas podemos estender para todas as mulheres. Queremos que o Espírito Santo nos mostre, nos revele por que esse texto está na Bíblia. Porque eu creio que tudo que está na Bíblia foi inspirado por Deus e é importante. Portanto, se esse texto está lá, nós temos que ler e temos que ouvir aquilo que Deus quer nos falar. Antes de mais nada, é preciso lembrar que existe uma grande distância entre nós e o texto que lemos. Tá? Porque esse texto está inserido no contexto em que as mulheres eram dominadas pelos homens. 20 séculos nos separam desse texto. Mais de 2000 anos de história estão entre nós. E nesses 20 séculos, muitas coisas mudaram.
nesses 2000 anos de história, muitas coisas ficaram diferentes. E uma das coisas que mudaram foi o relacionamento entre os homens e mulheres. Nos tempos de Jesus, ou melhor, nos tempos de hoje, as mulheres conquistaram vários direitos, passaram a ser consideradas como seres iguais aos homens. Podem estudar, trabalhar fora de casa, receber salários, podem discutir com homens e podem votar e serem votadas para os diferentes cargos públicos, inclusive para presidente. Até na igreja, na IPI do Brasil, as coisas estão diferentes. Há pouco tempo atrás, como eu já relatei aqui, as mulheres não podiam ser eleitas presbíteras e pastoras, só podiam ser eleitas diaconisas. Agora, por decisão soberana da Assembleia Geral, Assembleia de 1999, elas podem ser eleitas pela Assembleia da Igreja presbíteras, elas podem ser ordenadas presbíteras e também pastoras. E tudo isso quer dizer que em nossa sociedade estão desaparecendo as diferenças entre os direitos dos homens e das mulheres. Está sendo eliminada a supremacia aí masculina. Está chegando ao fim a discriminação feminina. Vamos com calma. Vamos com calma. Ainda há muito o que se conquistar. O feminicídio é algo que acontece muito na nossa sociedade. Consequência dessa cultura machista que ainda impera em nossa sociedade. Pelo menos 5 mulheres, como está aí na tela para vocês, foram assassinadas ou vítimas de violência por dia em 2020. Inclusive, muitas com armas de fogo. Morreram porque eram mulheres. Na época em que foi escrito o texto bíblico de Mateus, as coisas eram mais difíceis ainda para as mulheres. Se hoje está difícil, naquele tempo ainda era mais. No primeiro século, a sociedade judaica era tremendamente machista. O homem tinha todos os direitos e privilégios e somente o homem podia estudar e aprender a ler. Somente o homem tinha direito a receber a herança deixada pelos pais. Somente o homem podia entrar no templo de Jerusalém para prestar sacrifícios a Deus. A mulher não passava de simples mercadoria ou propriedade do homem. Pertencia ao pai enquanto era solteira, ou então pertencia ao marido depois que casava. E a sua maior obrigação era de gerar filhos para o marido. A sua maior desgraça era ser estéril. A mulher nem chegava a ser contada nas reuniões. Diante disso, o texto que lemos é revolucionário. Numa época em que as mulheres eram esquecidas, o Evangelho de Mateus lembrou-se das mulheres. Numa época em que as mulheres não eram mencionadas, o Evangelho de Mateus faz referência às mulheres. Numa época em que as mulheres eram vítimas de todo tipo de preconceito e discriminação, o Evangelho de Mateus destacou e valorizou as mulheres. E foi o Evangelho de Mateus que, segundo os estudiosos, foi escrito especialmente para os judeus, que Mateus inclui na genealogia de Jesus os nomes de 5 mulheres: Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria. Melhor, Batseba não está ali relacionado, mas fala que era mulher de Urias, ou seja, ali esconde ali o nome de Batseba, mas é mencionado ela ali dentro da genealogia de Jesus. Quem eram essas mulheres? O que tinham elas de especial para terem seus nomes lembrados numa genealogia tão importante? O que fizeram de tão importante para serem colocadas ao lado de pessoas do sexo masculino? Poderiam pensar inicialmente que essas mulheres não eram pessoas normais, do mesmo nível que todas as outras mulheres. Tinha algo de especial.
Poderíamos pensar que elas tenham sido mulheres extraordinárias, com características morais elevadas, com comportamento exemplar, quase atingindo a perfeição. Mesmo que essas mulheres tivessem essas virtudes, ainda assim o texto de Mateus seria considerado ousado para a sua época, e por ser aí o seu público alvo, os judeus, podemos dizer que ele foi muito corajoso em colocar essas mulheres no seu texto. Muitas outras mulheres são descritas na Bíblia pela nacionalidade, pela profissão, pelo pecado cometido, pela condição social, pelo seu estado civil, mas não pelos nomes. Muitas mulheres são anônimas na Bíblia. No entanto, Mateus coloca o nome dessas mulheres. Será que essas mulheres mencionadas na genealogia de Jesus, o Filho de Deus, foram realmente notáveis? Será que elas eram quase santas? Vejamos na Bíblia o que é falado sobre elas. A primeira mulher que é mencionada na genealogia de Jesus é Tamar. Tamar. Sua história foi complicada. Está lá em Gênesis. Casou-se com Er, filho de Judá. Seu marido morreu sem que tivessem filhos. A lei do levirato dizia que o irmão mais velho, se casasse, tinha que se casar com ela. O que fez, então, Onã. Mas Onã também veio a morrer, e sem que eles tivessem filhos. Judá não queria dar o seu outro filho para ela, que era Selá. Tamar ficou numa situação delicada, numa época em que a mulher era considerada maldita por não ter filhos. Tomou, então, uma decisão extrema. É fácil para nós julgarmos, tá? É fácil para nós hoje julgarmos isso, especialmente homens que gostam de julgar as mulheres. Mas, no contexto que ela vivia, ela era vista como mulher realmente amaldiçoada, porque já havia se casado 2 vezes, os maridos tinham morrido, ela não tinha, então, conseguido engravidar, e agora o seu sogro não queria dar mais o último filho ali para se casar com ela, para cumprir, inclusive, uma lei, que era a lei do levirato, e ela, então, toma uma decisão extrema. Ela cobriu o seu rosto, apresentou-se como uma prostituta ao seu próprio sogro e manteve relações sexuais com ele. Tem muita gente aí que já está julgando. Eita, Márcia, vergonha, como é que pode fazer uma coisa dessa? Esquece que também Judá, que era o seu sogro, saía então com prostitutas. Desse relacionamento nasceram 2 crianças gêmeas, Pérez e Zera. E foi assim que Tamar entrou na genealogia do Messias, do Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador. A segunda mulher mencionada na genealogia de Jesus é Raabe. 2 coisas chamam a nossa atenção na sua vida. Primeiro é que Raabe não pertencia ao povo judeu, era uma gentia. Era uma das moradoras da cidade de Jericó, quando os israelitas, comandados por Josué, conquistaram aquela cidade. Está lá no texto de Josué. Em segundo lugar, a Bíblia conta que ela era uma prostituta. Raabe aderiu e ajudou o povo de Israel escondendo seus espias. Lembro, já preguei sobre os 12 espias que foram ali entrar em Canaã para espiar a terra e trazer o seu relatório. Então, aí ficaram sabendo que eles estavam lá e Raabe, então, esconde esses espias. Além disso, só sabemos que teve um filho chamado Boaz. E foi assim que Raabe entrou para a genealogia de Jesus. No entanto, eu quero mencionar que o autor de Hebreus, lá no capítulo 11, no verso 31, diz assim, colocando na galeria dos homens da fé, e coloca então Raabe, uma mulher. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, ou seja, na cidade de Jericó, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas.
Veja bem, pela fé, pela fé. A terceira mulher da genealogia de Jesus é Ruth. Também ela não fazia parte do povo judeu. Também era uma estrangeira. Também ela foi uma mulher que ficou viúva sem ter filhos. E nessa situação, Ruth conhece então Boaz. E certo dia, ela espera que ele bebesse, que ele ficasse bastante alegre. Depois foi lá, se deitou aos seus pés. Isso tudo orientada pela sua sogra, Noemi. E ela então, né, casa-se com Boaz e teve um filho chamado Obed, pai de Davi. E foi assim que Ruth entrou para a genealogia de Jesus. A quarta mulher da genealogia de Jesus é Batseba. Sua história é conhecida. Ela era casada com Urias, o heteu, que era um dos soldados do exército de Davi. E quando seu marido estava lá na guerra, no campo de batalha, foi seduzida, tomada por Davi e ficou grávida. E Davi providenciou, então, a morte do seu marido e casou-se com ela. O seu primeiro filho nasceu e morreu. Mas o segundo filho foi Salomão, que reinou no lugar de Davi. E foi assim que Batseba entrou na genealogia de Jesus. Finalmente, a quinta mulher da genealogia de Jesus foi Maria. Das 5, Maria é a única a respeito a única a respeito de cuja vida não dispomos de maiores informações. Só sabemos que estava noiva de José quando ficou grávida pelo Espírito Santo, tornando-se a mãe de Jesus. Em tudo isso, uma coisa fica muito clara. As mulheres que apareceram na genealogia de Jesus, na sua grande maioria, aí com exceção de Maria, que também não temos informações dela, tiveram vida complicada. Não eram perfeitas, nem Maria era, nem quase perfeitas. Não foram santas, nem quase santas, e aí inclui todas. Estavam, na verdade, muito longe da perfeição e da santidade. Foram mulheres com passado que consideraríamos condenável. Foram mulheres cujos nomes não gostaríamos de incluir na nossa genealogia pessoal. Mas foram mulheres que o Evangelho de Mateus fez questão de lembrar como antepassadas de Jesus, descendentes aí de Jesus, da linhagem de Jesus. Que lições tiramos de tudo isso? Qual é a mensagem que a apresentação da genealogia de Jesus nos traz? Há duas coisas que queremos, então, destacar. Em primeiro lugar, a grande verdade bíblica é que Deus não discrimina as mulheres. Deus não faz acepção de pessoas, portanto, Deus não discrimina as mulheres. Nós, seres humanos, é que fazemos as nossas discriminações. Discriminamos os negros, discriminamos os pobres, discriminamos as mulheres, discriminamos os portadores de necessidades especiais, discriminamos os homoafetivos, discriminamos os doentes de AIDS, discriminamos as crianças, aqueles que são diferentes de nós, daqueles que professam uma outra religião. Deus, porém, é diferente. Deus inclui a todos, e podemos aqui dizer, para aquilo que estamos meditando, que Deus inclui as mulheres nos seus planos. Deus chama as mulheres para servi-lo. Deus derrama o seu espírito também sobre as mulheres. Deus concede dons às mulheres do seu povo. Deus utiliza as mulheres na implantação do seu reino. Segundo lugar, a grande mensagem que nos vem da genealogia de Jesus é que Deus emprega ou usa pessoas pecadoras na realização dos seus propósitos.
Desde a queda dos nossos primeiros pais, Deus passou a agir para enviar um Salvador ao mundo, o Messias, aquele que viria para redimir a humanidade. E Deus sempre escolheu pessoas imperfeitas e pecadoras para a realização dos seus desígnios. Até porque não existe nenhuma pessoa perfeita, sem pecado neste mundo. E isso significa que ele escolhe e capacita cada um de nós para a realização dos seus propósitos. Muitas vezes achamos que tais pessoas não servem para nada. Achamos que somente as pessoas consideradas santas e justas é que podem fazer alguma coisa na igreja e para a igreja de Jesus. Deus, porém, é diferente. Deus usou Tamar, contou com Raabe, ele se serviu de Ruth, ele lançou mão de Betseba, ele vocacionou Maria. Porque Deus é assim. Deus usa como nós somos. Ele transforma a nossa vida, ele muda a nossa vida, ele liberta a gente do pecado, ele nos quer uma vida santificada, consagrada, mas ele usa como nós somos. Ele usa mesmo sendo nós imperfeitos, pecadores e pecadoras. Pois bem, irmãos e irmãs, na última segunda-feira, dia 8 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Essa data é usada para as mais variadas homenagens à mulher. Também serve para reflexão, como já falei, a respeito das discriminações, da violência que ainda as mulheres sofrem em todo o mundo. E nesse contexto, é importante destacar que Mateus, há 20 séculos atrás, ao escrever o seu evangelho, inspirado pelo Espírito Santo, fez questão de incluir os nomes de 5 mulheres na lista dos antepassados, da genealogia de Jesus. E essa simples lista genealógica de Jesus tem uma grande mensagem para todos nós. Ela serve para mostrar que Deus não tem preconceitos, que Deus chama pessoas imperfeitas, pecadoras, para a realização da sua obra, dos seus planos, que Jesus veio para resgatar a dignidade da mulher, restaurar a dignidade da mulher, entre eles a dignidade das mulheres, ou melhor, que Jesus veio para resgatar a dignidade humana, e entre eles a dignidade das mulheres, ou seja, todos nós fomos criados por Deus, à sua imagem e à sua semelhança. Portanto, Deus quer sempre restaurar a nossa vida. E Deus, então, tem essa preferência por aqueles que são discriminados, para que ele veio mostrar que esses que são discriminados devem ser valorizados. E na igreja de Jesus as coisas devem ser assim, deve funcionar assim. E a partir da igreja ensinar o mundo. Jesus, em seu ministério, fez isso. Ele fez isso com a mulher samaritana, lá em João 4. Ele fez isso com a mulher pega em adultério, em João 8. Trouxe mulheres para serem suas discípulas, lá em Lucas 8. Deu credibilidade a elas quando se revelou primeiro a elas na ressurreição. Por isso, pela inspiração do Espírito Santo, Mateus, mesmo escrevendo aos judeus, coloca essas 5 mulheres na genealogia de Jesus. Deus criou a mulher semelhante a ele, assim como criou também o homem. Deus usa todos e todas, portanto, Deus usa a mulher na igreja, Deus usa a mulher na sociedade, Deus usa a mulher no nosso país e no mundo. Maria, uma jovem mulher que foi a mãe de Jesus, a mãe do Messias, ao receber do anjo Gabriel a mensagem de que ficaria grávida do Espírito Santo, correndo todos os riscos, inclusive de ser apedrejada e morta. Ela responde assim diante do Senhor: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Eu gosto muito desta oração de Maria.
gosto. Os irmãos e irmãs já devem ter reparado que eu cito bastante esta oração, porque é a oração que eu faço sempre diante de Deus, diante do meu Deus. Aqui está a tua serva, o teu servo, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. É somente isso que Deus quer de cada um de nós. Que aceitemos a sua soberana vontade sobre a nossa vida. Deus não discrimina ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Portanto, todos nós, mulheres e homens, imperfeitas e imperfeitos, pecadores e pecadoras, somos chamados e chamadas para servi-lo. A mulher deve ganhar flores, sim. Aqueles, né, as feministas, muito mais, aquelas mais radicais, dizem que não queremos flores, queremos reconhecimento. Eu entendo tudo isso, mas sim, por que não ganhar flores? Né? É um gesto lindo, bonito, que pode ser feito. Então, a mulher deve ganhar flores, sim, como um gesto de carinho e reconhecimento. Mas, acima de tudo, que não pode ficar só na flor, mas, acima de tudo, ela deve receber respeito, carinho, dignidade no trabalho, na igreja e dentro do lar. Ou seja, as flores devem vir acompanhadas de atitudes, de respeito, de carinho, de dignidade, de reconhecimento do valor das mulheres, do valor que elas têm como filhas de Deus e como pessoas que têm capacidade para fazer o que elas quiserem. Deve ser vista sempre como sujeita de mudanças e transformação que a nossa sociedade tanto precisa. Aliás, um dado importante, isso, né, veiculado na imprensa sempre, os países governados por mulheres, isso é um fato, os países governados por mulheres foram os que tiveram melhores sucesso no combate à pandemia. Uma lição aí para todos nós. Deus abençoe as mulheres da IPI da Vila, as mulheres da nossa cidade, as mulheres do nosso país, as mulheres do mundo. Nesse tempo tão difícil de pandemia, Deus abençoe e use as mulheres aí para os seus propósitos. Pois, atualizando a poesia e a música do reverendo Valdomiro e do Chico Israel e do Gianelli, elas já chegaram. Elas já chegaram. Deus nos abençoe. Amém.